Olá, bom dia a todos. Eu chamo-me Margarida. Eu sou a Isa. Eu, Sofia. Eu sou o João. Eu sou a Mariana. E hoje vamos ler a estranha história de Matília, da Ilse Losa, a autora a quem dedicamos o próximo espetáculo de teatrão, Ilse, a menina andarilha. Esperemos que gostem. A estranha história de Matília. Mais de meio século atrás, vivia numa pequena cidade do norte da Europa um homem de nome Anton Dud, que durante vários períodos desempenhou com aprumo o cargo de burgomestre. Quando se aproximou a idade de se retirar, pensou em realizar uma obra bonita, que lhe sobrevivesse por longo tempo, para que as futuras gerações se lembrassem do seu nome com orgulho. É bom saber que seremos recordados depois da morte, costumava dizer. Para tornar realidade o seu desejo, como era inteligente, teve a feliz ideia de mandar abrir uma alameda bordada de 100 tílias, que ligava a orla da cidade ao velho solar Bettina, abandonado pelos fidalgos outrora ali residentes e transformado em museu de trajes, porcelanas e artesanato. E uma vez que foi ele o da ideia, batizou-se a Alameda com o seu nome, Alameda de Anton Dud. As tílias iam crescendo e o burgomestre ia-se apagando. Tinha os dias contados, dizia-se na cidade. Precisamente por essa altura, começou a correr entre a população um estranho segredo que se espalhava de dia para dia, de hora a hora. Por fim, já não havia nem criança nem ancião que não o conhecesse. Quem abater uma tília tem de morrer na mesma noite. Era isto que as pessoas segredavam, umas com um ar grave, outras um tanto assustadas e ainda outras com uma certa desconfiança. Nunca se ficou a saber de onde viera o dito. Teria sido do burgomestre Dud? Já que ele pretendia assegurar uma vida longa à sua obra, a Alameda Anton Dud, teria resolvido assustar os cidadãos para que não se atrevessem a abater aquelas árvores cada vez mais vistosas? Ou seria verdade, como afirmavam os menos suspeitos, que Deus tem uma predileção especial pelas tílias e castigava todo aquele que contra elas atenta? É difícil, ou mesmo impossível, averiguar quem tinha razão e quem estava enganado. Por um lado, o nosso tão reclamado bom senso aponta para a primeira explicação, pois como o burgomestre aspirava a ser recordado durante longo tempo, não era de estranhar o ele querer evitar a destruição de uma alameda que tinha o seu nome. Por outro lado, não se pode negar que há na natureza coisas ignoradas, misteriosas, não só quanto aos homens, mas também quanto aos animais e às plantas e às relações entre uns e outros. Mas deixemos de parte as filosofias e vejamos o que aconteceu lá, na longínqua cidadezinha do norte. Não longe do antigo solar Bettina, ficava a estrada pequena, assim chamada para a distinguir da autoestrada de 4 pistas, ligação principal com os grandes centros do país. Ora, na estrada pequena, junto a um bosque de faias e pinheiros e instalada numa casa muito velha, ficava a cervejaria O Bom Repouso. O dono era Alberto Mann, rapaz franzino, a quem, por causa do seu cabelo cor de ouro, chamavam o Douradinho. Durante vários séculos, a casa pertencera a uma família de comerciantes de nome Raro. Contava-se que o trisavô Raro, grande trabalhador e porque gostava de toda a espécie de vegetação, plantara com as suas próprias mãos uma pequena tília no quintal da casa. À medida que ela ia crescendo e como se deve fazer às tílias novinhas, transplantava, o que fez umas 3 vezes, acabando por destinar-lhe o lugar definitivo em frente da casa, onde, no decorrer de muitos e muitos anos, se foi fazendo a mais bela, a mais frondosa de todas as tílias das redondezas. É evidente que, comparadas com ela, as jovens tílias da Alameda Dud ainda não passavam de crianças. Se o trisavô Rad tiver em grande apreço a sua cidadezinha e tudo o que a ela se ligava, o mesmo já não acontecia tempos depois com o seu trineto,
rapaz irrequieto, amigo de viajar, manifestou desde a primeira vez em que visitara uma cidade grande e excitante vontade de deixar a pequena cidade, onde, como ele dizia, não aguentava tanta pasmaceira. Por isso, mal se vira na posse da herança familiar, vendeu a casa a um lavrador e abalou para sempre. O lavrador instalou na casa uma cervejaria para o seu filho Alberto, o Douradinho, que, dado o seu físico frágil e a sua falta de força nos braços, não prestava para a lavoura. Está mesmo a calhar para servir a freguesia que quer matar a sede, dizia o lavrador, a quem não faltava sentido prático. Na altura em que o Douradinho tomou conta da cervejaria O Bom Repouso, o tronco da formosa Tília tinha atingido uma grossura tal que eram necessárias 4 pessoas de mãos dadas para a enlaçarem. A estrada pequena foi-se pouco a pouco transformando numa artéria de trânsito animado, o que já se vê aumentava o lucro da cervejaria. Havia sempre quem tivesse sede, e nos dias de verão o Douradinho não tinha mãos a medir para atender toda essa gente que aparecia a pé ou de motorizada. O negócio ia de vento em popa. Aos domingos, de tarde e à noite, Piccolo, o pianista, e Ted, o violinista, tocavam música de dança. No inverno, na sala de festas, e no verão, na esplanada, onde as mesas mais disputadas eram as que ficavam debaixo da tilha. Não faltavam raparigas na cidade, fossem elas pobres, ricas, bonitas ou feias, que teriam ficado radiantes se o Douradinho lhes tivesse manifestado uma simpatia especial. Ele não era alto e robusto como a maioria dos rapazes da região e não prestava para trabalhos pesados. Todas o reconheciam. Mas gostavam dele precisamente assim, de corpo delicado, com 2 caracóizinhos dourados a caírem-lhe sobre a testa. É mesmo provável que estivessem enfastiadas dos rapazes atléticos e atalentados, tão numerosos naquela terra. O Douradinho, porém, sonhava casar com uma rapariga da capital. Achava ele que seria outra coisa ter ao seu lado uma dessas mulheres de modos desempoeirados, diferentes das moças tacanhas da região. Pois conseguiu realizar o seu sonho. Tendo ido à capital, trouxe de lá a linda Steffi, de cabelo cor de fogo, de pele muito branca e pálpebras pintadas de verde mar. Steffi ficava toda a manhã na cama e gastava 1 hora para se vestir e enfeitar. À tarde e à noite ajudava a servir os fregueses e tagarelava com todos eles desprendidamente. Não havia rapariga, nem mulher casada, que se risse com tamanha alegria, que deitasse a cabeça para trás com tanta agarradice e que fincasse as mãos nas ancas com tanta ousadia. Na cidade falava-se tudo isso com desagrado. O Douradinho fez má escolha. E com tanta moça bonita cá na terra, comentava-se. Mas a maior indignação causava Steffi quando se punha a tocar o violino. Não porque não houvesse, por aquelas bandas, mulheres que também tocavam violino, mas pelo modo como ela manejava o instrumento, tão desusado como a sua conduta. E para cúmulo, o violino tinha a mesma cor de fogo do seu cabelo. Aos domingos, quando Piccolo, o pianista, e Ted, o violinista, aproveitavam o intervalo para se refrescarem com 1 ou 2 canecas de cerveja, Steffi tirava da caixa negra o violino, encostava-o levemente ao pescoço debaixo do queixo e, enquanto a sua mão esquerda acarinhava o braço do instrumento com a ternura felina dos gatos, a direita segurava o arco com um gesto tão suave e ao mesmo tempo tão firme como os bailarinos seguram as bailarinas nos mais apaixonados passos de dança. Tocava ritmos, dizia, selvagens, em que cada som vivia o seu momento com violência. Os fregueses dançarinos, que nunca se cansavam, pulavam de entusiasmo e como numa fúria. Mas nem por isso deixavam de cochichar e de desaprovar o comportamento de Steffi. Além disso, espalhavam histórias maliciosas sobre o Douradinho e Steffi, a forasteira. Mas para o Douradinho não havia mulher que se igualasse à sua. E sempre que ela acabava de tocar uma dessas músicas tempestuosas, abraçava-a e cobria-a de beijos. Que ela tinha o diabo no corpo, diziam os homens.
que era uma ordinária. Achavam as mulheres. Passados 2 anos sobre aquele casamento tão falado, Steffi começou a implicar com a Tília. Dizia ela. A Tília rouba-me a luz do quarto pela manhã quando estou na cama a ler. E pedia. Corta, Douradinho, corta! Estou a estragar a vista. O Douradinho, assustado, fazia-lhe ver. Quem abater uma Tília morre na mesma noite. Então Steffi deitava a cabeça para trás, nesse seu gesto travesso, sacudia o cabelo e, com um tom de troça, perguntava. E tu acreditas nessa história da carochinha? Toda a gente acredita. Respondia ele. Toda a gente? Exclamava ela com escárnio. Então os simplórios dessa terriola são toda a gente? Nas grandes cidades ninguém será capaz de dar ouvidos a tais disparates. Ia-lhe matando o bicho do ouvido. A Tília era mesmo detestável. A Tília tinha culpa dela ficar em breve desfigurada com óculos grossos. E só maricas acreditam em histórias tão tolas. E quando Douradinho a queria beijar, propunha-lhe. Vai beijar a tua Tília. O Douradinho resistiu durante algum tempo aos reptos da mulher. E isso não por gostar da velha Tília, muito mais do que da Tília gostava de Steffi, mas principalmente por ter medo. Medo de ser castigado pela morte. Se ao menos pudesse propor a alguém que cortasse a árvore por ele, mas bem sabia que não havia em toda a cidade quem aceitasse tal proposta. Teria de ser ele próprio a levar a cabo uma tarefa tão odiosa. Tudo, porém, se modificou quando Steffi começou a recusar-se a partilhar o mesmo quarto com ele. Então Douradinho não quis mais saber do velho dito e decidiu abater a Tília, a mais antiga e a mais bela Tília daquelas redondezas. O povo juntou-se em frente da cervejaria O Bom Repouso. Ninguém ousava falar. O horror fechava-lhes a boca. Pela primeira vez, há centenas de anos, que se ia cortar uma Tília na cidade. No andar de cima, à janela, no quarto do casal, estava Steffi. O cabelo brilhava-lhe como uma chama e, altivo e branco como uma açucena, o pescoço ressaltava-lhe do vestido cor de musgo. Nunca antes Steffi fora vista tão bela. Levantando os olhos para ela, o Douradinho pegou no machado. Em seguida feriu o tronco da Tília com o primeiro golpe. E depois de cada golpe que lhe fazia, levantava de novo os olhos para Steffi, que respondia com um sorriso de aprovação. Mais tarde, várias pessoas afirmavam ter ouvido a Tília suspirar, e havia outras ainda que diziam ter visto manchas de sangue no machado do Douradinho. Ai, o povo. O povo ouve e vê e nunca lhe faltam histórias arrepiantes para contar. Quando o suor começou a escorrer da testa do Douradinho, Steffi pegou no violino. Com música trabalha-se melhor. Animou lá de cima ao marido. Num gesto soberbo, envolveu o instrumento com o braço esquerdo. Com a ternura de uma apaixonada, levou-a ao queixo e depois tocou a velha canção que todo o povo sabia. Ao pé da fonte há uma Tília. Não a tocou de um modo triste, e contudo é uma canção triste, mas no ritmo animado de uma marcha triunfal. Ao pé da fonte há uma Tília. Quando o Douradinho pegou na serra, pedindo que um dos homens em volta o ajudasse a extinguir os últimos sopros de vida da velha Tília, ninguém lhe respondeu, nem se mexeu do sítio. Então ele fincou sozinho os dentes agudos da serra no tronco da árvore e, num esforço desesperado, foi concluindo a dura tarefa. Mal a Tília começou a inclinar-se lentamente, o povo saltou para trás e, quando a viu tocar o chão, soltou em uníssono um grito de terror. Ah! Vendo-a assim, em plena floração, estendida na graça das suas cores, na doçura do seu cheiro e ainda com seiva nos tecidos, uma rapariga avançou para lhe cortar um ramo. Enlouqueceste? Não te atrevas! Ouviu-se bradar em volta e, apavorada, a rapariga recuou. Mas lá de cima, Steffi aplaudiu. Bravo, bravo! Como se tivesse assistido a um bonito espetáculo de teatro. Depois, desceu a correr para levar uma caneca de cerveja ao marido. Satisfeita? Perguntou ele.
em resposta. Ela beijou-o e conduziu-o vitoriosamente para dentro de casa. E a Tília? A nobre Tília em flor primaveril, ali estendida sobre a terra, morta e vencida. Vencida? O que significavam então esses uivos lúgubres que encheram aquela noite e amedrontaram os habitantes da cidade? O que é que mais teria acontecido para que Trajano, o fiel cão pastor do Douradinho, uivasse daquela maneira? Tão fúteis as vaidades humanas. Trajano chorava a morte do seu dono, do pobre Douradinho, a quem a paixão matou. Que fora a fraqueza do coração, afirmou o médico. E as pessoas que gostam de ser ponderadas concordaram. Pois claro. Que outra coisa se podia esperar? Aquele franganote nem sequer prestava para a lavoura. Nunca se devia ter cansado tanto. Abater uma Tília secular e ainda por cima aguentar uma fêmea turbulenta. Mas os outros, os que pressentem os segredos e a grandiosidade da natureza, esses estremeceram até ao mais íntimo da sua alma puéril e simples. Coberta de véus negros, Steffi incorporou-se no enterro do Douradinho. Ninguém a viu chorar, mas sabe-se que à tardinha, quando o céu se tingiu de cores roxas, ela atravessou o bosque com o violino debaixo do braço. Junto do rio parou, alta e muito bela, e num ímpeto furioso atirou com o violino para a água que o arrastou consigo. Dizem que não se afundou, mas o que não sabem dizer é onde é que foi parar. Steffi partiu. Apenas Trajano, o fiel cão do Douradinho, a acompanhou ao comboio e lhe beijou a mão, submisso. E as Tílias da Alameda Antandade? As Tílias na Alameda de Antandade. Ainda hoje se conta que depois da morte do Douradinho, rumorejaram de um modo tão jubiloso que mais parecia o entoar de um cântico. Já não precisariam de recear serem abatidas enquanto lhes restasse uma gota de seiva. Obrigada por terem estado connosco. Esperemos que voltem. Para a semana vamos ler o texto, o último texto deste ciclo de leituras, O Senhor Leopardo.